O Ministério Público do Trabalho ajuizou, inclusive, uma ação civil pública contra a Braskem para justamente exigir medidas socioeconômicas voltadas a trabalhadores da empresa e dos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, aqui em Maceió. O Ministério Público do Trabalho, ele pede o bloqueio de mais de 3 bilhões, não é? 3 bilhões. E ao vivo, o nosso querido Henrique Pereira vai trazer os detalhes nesse exato momento sobre tudo isso. O Henrique Pereira, é uma forma então de garantir, primeiro, o aluguel social e todos os investimentos para essas pessoas que estão passando esse momento bastante complicado desses 3 bairros? Verdade, Wilson. Exatamente essa a intenção do Ministério Público do Trabalho. Mais uma vez, bom dia para você e a todos. Essa ação civil pública foi ajuizada na última semana, pedindo bloqueio de pouco mais de 3 bilhões de reais da mineradora Braskem, a fim de garantir essas verbas de modo indenizado, né? No caso, verbas indenizatórias para os moradores dos 3 bairros atingidos e para os trabalhadores da própria empresa, inclusive os terceirizados. A procuradora Rosimeire Lobo afirmou que, com essa medida, o dinheiro pode ser utilizado para corrigir o desequilíbrio causado por todas as ações da Braskem nos últimos anos lá no bairro, que interferem diretamente na vida das pessoas que vão precisar sair de suas casas, dos trabalhadores que vão precisar deixar seus empregos e dos negócios que acabam com a necessidade de sair para a continuidade dos mesmos. Então, esse dinheiro vai ser escalonado da seguinte forma, pelo menos foi essa a proposta feita pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT pediu o bloqueio de 2 bilhões e meio das contas da empresa, com ainda 12 obrigações de fazer sob bloqueio total de mais de 125 milhões e 600 mil reais, além de 1 bilhão de indenização por dano moral coletivo. Nos autos isso está ainda mais destrinchado. Por exemplo, 500 milhões para que sejam bloqueados a título de reparação dos prejuízos causados. 100 mil devem ser destinados a cada trabalhador da própria Braskem, terceirizado e das empresas localizadas nos bairros do Pinheiro, Mutange e também do Bebedouro. Já o valor de 2 bilhões deve ser bloqueado a título de indenizações em caso de desastres futuros. Algumas obrigações, como por exemplo, acomodações e primeiros socorros, atendimento médico e assistencial educacional, empregos e qualificação também são exigidos dentro dessa ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. A Braskem também se posicionou em relação a essa ação civil pública, emitindo uma nota que, em suma, resume o seguinte, abre aspas. A Braskem foi surpreendida pela ação do Ministério Público do Trabalho em Alagoas, pedindo bloqueio de recursos de suas contas para eventuais indenizações de trabalhadores da empresa e dos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Tal medida é excessiva, considerando que a petroquímica vem adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores e a manutenção dos empregos em acordo com o sindicato dos trabalhadores. Além disso, a Braskem é uma empresa financeiramente sólida e cumpridora de suas obrigações, não havendo motivos para um bloqueio compulsório que pode impactar suas operações e gerar efeito inverso ao pretendido pelo MPT. Em suma, o que diz a nota, ou seja, a Braskem se posicionando de modo contrário ao movimento do Ministério Público do Trabalho. Enfim, foi uma ação civil pública ajuizada, agora vai depender da Justiça se esse dinheiro vai ser bloqueado ou não, mas pelo menos já é um novo passo jurídico a fim de garantir a estabilidade, a segurança e pelo menos uma reparação a todos os que se viram envolvidos nos problemas relativos às atividades de mineração da empresa nos bairros citados.